crime e corrupção, classe política sem qualificação alguma, patrocinada e financiada nas suas campanhas pelo crime organizado, igrejas neopentecostais aí, que crescem de qualquer jeito, aí não estou fazendo nenhuma generalização, mas a sua grande maioria, basta ter uma porta aberta e que se abre uma igreja para dar cobertamento moral ao crime. Também financiados por quem? Por criminosos. Uma sociedade que idolatra e faz programas culturais de televisão, streaming de minisséries que são todas baseadas no tráfico de drogas. O criminoso se torna um popstar. E quem trabalha pelo bem, quem procura fazer uma sociedade melhor, sempre é o chato, é o inconveniente, aquele que é alijado de qualquer espécie de tentativa sequer de chegar ao poder. Pátria, amor e família, acobertando tudo isso e beneficiando nas milícias aqui no Rio de Janeiro disso tudo. E aí você vai falar, não, Paulo, não é verdade. Isso é porque você é um cara de esquerda. Não, não sou um cara de esquerda. Esse Rogério Andrade que foi preso ontem, que já matou o Paulo Andrade, filho do falecido Castor, que também era o chefe da contravenção e da máfia no Rio de Janeiro, foi condenado a 20 anos em primeira e segunda instância, passou por 15 juízes, mas o Supremo Tribunal Federal resolveu arquivar à época, em 2010, se eu não me engano, 2011, a sentença dele, o processo dele, porque diz que não tinha provas. É incrível que o Supremo Tribunal Federal consegue enxergar aquilo que outros, tanto os juízes e o Ministério Público enxergaram. O Ministério Público enxerga diferente. O Supremo Tribunal Federal, ele arquiva um processo. Ele já matou o primo depois, matou o Fernando Inácio, que era outro bandido também depois. É uma guerra. A Zona Oeste entregue à milícia. E aí a gente tem Rogério Andrade, a gente tem Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, família Brazão, milicianos e governadores no Rio de Janeiro, desde a época do Garotinho, século XXI inteiro, Garotinho, Rosinha, o falecido Sérgio Cabral, que outro dia, mas eu vou falar isso daqui a pouco, Sérgio Cabral, Witzel, e agora esse mentecapto do Castro, que é uma bucha, é um idiota que está a serviço do crime. Eu falei que ia falar de Sérgio Cabral depois, porque, pasmem, semana passada, com o problema da arruaça dos torcedores do Penharol, e com o problema que houve na Cidade Alta, de baleados, 3 mortos aqui na Avenida Brasil, indo para o trabalho, o Sérgio Cabral ele faz uma postagem numa plataforma, dizendo que ele foi o melhor governador do Rio de Janeiro, que a segurança pública na época dele era maravilhosa. Além de ser um grande ladrão e um grande cara de pau e que deveria estar preso em prisão perpétua, porque roubou o Rio de Janeiro como ninguém, mas também por ordem do Supremo Tribunal Federal está em casa, ele se acha no direito de fazer postagens sobre segurança pública e falar sobre crime. Quando o próprio Marcinho VP, preso, diz que ele é o maior vagabundo que conheceu. Agora tu vê, se o Marcinho VP diz que o Sérgio Cabral é um vagabundo, quem sou eu para discutir? Até porque o Marcinho VP conhece bem de crime. Agora, o Marcinho VP está preso desde os 20 anos de idade, o Sérgio Cabral está em casa, o Ike Batista está em casa, outros estão em casa, juízes nunca são presos, tem aposentadoria compulsória. E o Rio de Janeiro é isso, crime intensificado, todo mundo solto, os pobres são presos e a pátria, amor e família quer mandar, matar. Tem deputado aqui no Rio de Janeiro que fica fazendo apologia contra o tráfico de drogas, e aí até aí eu bato palma. O problema é que o interesse dele não é combater o tráfico de drogas. O interesse dele é salvaguardar as milícias. Ele trabalha para as milícias. Foi pego e alvo em 2022 de reportagem, alvo da Polícia Federal, foi pego com o prefeito de Seropédica com armamento, com fuzil e tudo, e está aí, liberto, como suplente, agora entra como deputado, ele e outros, hein? Outros que pertencem à União Brasil e que nada fazem. Contra esses criminosos, eles não aparecem para falar nada, já repararam? Nenhum deles fala contra Chiquinho Brazão, contra Domingos Brazão, e ninguém aparece agora para falar do Rogério Andrade. Nenhum deles fala do tráfico de armas, por onde entra, por onde deixa de entrar. Ninguém fala do contrabando. Porque o Rio de Janeiro é a porta do contrabando para o Brasil. Porque a Baía de Guanabara, desde 1500, que ela é a entrada de tudo que é ruim para o nosso país. Pau-Brasil, tráfico de fumo, tráfico de tabaco, tráfico de açúcar, tráfico de escravos, 5 milhões de escravos, contrariando a lei internacional, tráfico de drogas, tráfico de armas, e ninguém fala nada sobre isso. Ninguém pede, não há um deputado que peça que a Polícia Federal crie uma guarda costeira,
que cria a Polícia Militar uma força para impedir isso. Não faz muito tempo acharam 2 toneladas de maconha dentro da área de segurança do Aeroporto Internacional aqui no Rio de Janeiro. E agora, para voltar ao nosso assunto, Rogério Andrade. Um cara mau, um cara ruim, um cara que até quem é bandido tem medo dele. Foi preso. Quanto tempo ele vai ficar preso? Essa é a pergunta que eu faço. Como a gente vai mudar isso? Eu quero dizer para os senhores, quando eu falei pátria, amor e família, antes que fiquem me batendo, vocês ficarem criticando, que foi na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, com apoio do seu Rogério Andrade, que Jair Messias Bolsonaro e Ramagem, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro agora e perdeu para Eduardo Paes, fizeram um grande evento ano passado, esse ano, na quadra da Mocidade Independente, com apoio de Rogério Andrade. Aí vocês vão dizer, não, mas só alugou a quadra. Mas por que a quadra da Mocidade Independente do Rogério Andrade? Por que não a quadra do Império Serrano? Por que não a quadra do Salgueiro? Por que não a quadra da Porto da Pedra, da Unidos da Ponte? Por que ela? Eu digo para os senhores, porque eles procuraram apoio de Rogério Andrade para a campanha do Ramagem para prefeito, porque eles procuram apoio de Rogério Andrade e outros bandidos para a campanha do seu Jair Messias Bolsonaro, para a direita, essa direita odiosa. Não é a direita, não é você de direita, conservador, você pessoa que, seja por que motivo for, por Alzheimer, por ignorância, ou até porque, sei lá, porque deseja alguma coisa melhor para o Brasil, você do cara do bem. Não é para você que eu estou falando, eu estou falando para os bandidos. E se você se mancomuna com isso, se você concorda com essa prática, com essas pessoas, eu sinto lhe informar, você também é um bandido, você também é um canalha. E é contra isso tudo que a gente tem que falar. Eu não sei se alguém vai falar, eu não sei se interessa essa fala para essa sociedade canalha que aí está, mas o Papo em Dia vai fazer isso. Eu vou continuar externando meu pensamento, porque eu não pertenço a esse tipo de poder, eu não pertenço a cargo público, eu não pertenço a partido político, eu pertenço aos cidadãos de bem da sociedade do Rio de Janeiro. Nasci no estado da Guanabara, sou carioca, eu quero o melhor para o meu país, para os meus cidadãos, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para os meus netos e eu quero o melhor para você. Vamos brigar contra isso, vamos lutar, porque o que Deus nos deu foi a capacidade de raciocinar, de pensar, e a voz tem que externar o nosso pensamento. Beijo no coração, paz e bem.